Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje recebendo a secretária municipal de saúde, Liliane Carvalho. Estamos falando sobre saúde, vamos falar sobre, nesse bloco, né, especificamente, vamos falar sobre os combates à zika, chikungunya, dengue. Liliane, durante o período da pandemia da Covid, a gente acabou esquecendo de um combate, não é que a gente esqueceu, né? A gente nem ouviu falar porque a guerra foi tamanha, foi tão brutal com a Covid, que ficou em segundo plano a questão da dengue. E agora a gente está vendo que a dengue está voltando com muita força, né, no município. Exato. Como é que está essa situação? Como é que está esse combate? Você falou uma coisa certa, talvez a gente voltou muitos olhos para a Covid, né? E agora é hora de voltar os olhos também para a zika, chikungunya e dengue. Isso não é um problema local, muito pelo contrário. Hoje mesmo a gente tem uma reunião que a gente vê que os municípios do entorno estão na mesma situação, é uma situação do Estado. A gente tem um comitê de arboviroses, que a gente chama, que trata exatamente dessas doenças, estadual, e que agora o Estado está nos chamando, enquanto municípios, para trabalhar mais forte, porque isso é uma realidade, um cenário estadual. Então, é importante agora a gente, de fato, falar, Marconi, você tem toda a razão de expressar essa preocupação, porque nós estamos vendo um aumento de casos. Não só aqui, mas no entorno, o que nos preocupa até mais, né? Desses casos de chikungunya, zika e dengue. E nesses casos, eu tenho uma coisa muito importante, que é a nossa limitação enquanto poder público. O poder público, ele vai até um determinado ponto. Então, o poder público pode e deve fazer a sua parte. Então, o que a gente pode fazer? Os agentes de zoonoses, de endemias, até os agentes comunitários de saúde, eles podem ir na sua casa, eles devem ir, e lá eles vão te notificar, olha, tem às vezes uma garrafa parada que você esqueceu, isso é natural de todos nós acontecer. Você comprou um refrigerante ali no final de semana, você comprou uma cerveja, esqueceu uma garrafa ali, você ganhou uma planta nova, pôs no quintal, se esqueceu, ou um pneu velho que você tirou e já ia para o descarte, mas ficou ali, acumulou uma água. E o poder público, através desses agentes, a gente vai e sinaliza para as pessoas, olha, tem esse pneu parado aqui, tem aquela planta, tem aquela garrafa vazia. Mas, de fato, cuidar do quintal é responsabilidade de cada um de nós. É a nossa responsabilidade individual. Então, a gente trabalha com as campanhas e a gente tem feito cada vez mais essas campanhas. Inclusive, a gente tem feito os mutirões para coleta de lixo, coleta daquilo guardado que você tem lá na sua casa. Sabe aquele sofá velho, aquele fogão velho que você deixou para descartar, mas não saiu, não levou? Nós temos passado fazendo recolhendo isso tudo, mas é o que eu estou dizendo, cada um na campanha contra esse mosquito do Aedes aegypti precisa fazer sua parte. Porque lá no fim das contas, cada um é responsável pelo seu quintal, por identificar os focos de dengue e por acabar com aquele foco de dengue, por virar de cabeça para baixo a garrafa, por descartar o pneu, por ir lá e ver a planta, coloca ali uma areinha para poder não juntar aquela água parada. Ninguém está dizendo que não pode ter planta, muito pelo contrário, né? As plantas, elas são vida, trazem vida para a casa da gente, mas é preciso cuidar. Por que é preciso cuidar? Porque eu não sei se todo mundo aí vai lembrar da época do boom de microcefalia. A microcefalia, ela é uma condição que ela é irreversível e que ela afeta uma vida pela vida inteira. Então, às vezes eu tenho ali na minha casa uma planta e ali tem uma aguinha parada, mas eu tenho uma vizinha que eu nem sei que está grávida e que vai ser afetada por uma picada de um mosquito e que vai afetar uma vida por uma vida inteira. Então, é por isso que é tão importante que, além do que nós, enquanto poder público, possamos fazer, que cada um faça a sua parte. Pensar no coletivo nessa hora é muito importante. Pensar no estrago que uma picada do mosquito pode fazer por uma vida. Isso é muito importante. Você disse
sobre o trabalho dos agentes. Sim. Eles estão tendo algum tipo de resistência, estão sendo bem recebidos? Como é que está? Geralmente os agentes são bem recebidos, geralmente sim. É difícil mexer no quintal do outro, né? Até o próprio ditado já diz, né? E o agente, a função dele é de fato apontar, né? E muitas vezes a pessoa acha que ela está guardando, que ela vai precisar usar depois, que aquilo ali ainda vai ter uma serventia, mas a função do agente é apontar que aquilo às vezes é lixo, às vezes não pode até ser uma coisa que vai ser utilizada, mas que precisa ter o cuidado, a destinação correta. E nós temos também aqui no município, conforme qualquer outro município, o problema dos acumuladores. Os acumuladores, então, a gente tem uma certa resistência, né? Até do apontamento que o agente possa fazer sobre aquilo que está ali parado, está ali acumulando água parada. De forma geral, eles são bem recebidos, mas sempre tem aqueles casos avulsos que têm essa dificuldade em aceitar o apontamento. Tem regiões em Diamantina que estão mais críticas? Tem regiões que são mais críticas. A gente tem aquelas regiões, e aí tem diferentes conotações. Então, por exemplo, tem regiões aqui no município que tem mais lote vago, e aí é um problema. Tem outras regiões aqui que a gente identifica um número maior de lixo na rua. Tem outras regiões que a gente vai identificar um número maior, talvez, de acumuladores. Então, cada região vai ter a sua peculiaridade. Não é que uma seja melhor ou pior do que a outra. Talvez essa tenha mais lotes vagos e estão ali precisando de limpar e tudo, e outra região que não tem tantos lotes vagos, mas que tem outros problemas. Entende? Deixa eu falar um pouquinho sobre a farmácia. Né? Vamos lá. A gente sempre ouve muitas pessoas falando da farmácia. Está funcionando bem? Está tendo remédio de alto custo? Tem faltado alguma coisa? Essa é uma novidade que chegou recentemente na nossa farmácia. Até então, até pouco tempo, eu vou dizer aí mais ou menos uns 6 meses, ou um pouco menos do que isso, nós tínhamos aqui no município somente a farmácia básica. Como o próprio nome já diz, a gente dispensava, a gente distribuía medicamentos do componente básico. Então, eram aqueles medicamentos que o médico fazia prescrição do componente básico. Recentemente, o Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, ela fez a descentralização. O que foi isso? Esse nome grandão aí. A Secretaria Estadual de Saúde retirou da Regional de Saúde a dispensação dos medicamentos de alto custo e passou isso para ser feito no município. Então, atualmente, nós não trabalhamos mais somente com a farmácia básica. Além dos medicamentos básicos, a gente faz a dispensação também hoje de medicamentos de alto custo. Existe um processo que é feito para isso. Então, você precisa de um medicamento, vou dar um exemplo, um medicamento para artrite reumatoide, que é uma patologia que requer um medicamento de alto custo. O médico identifica, ele chega naquela conclusão do seu diagnóstico, ele vai preencher um formulário próprio, esse formulário ele vai para a prefeitura por meio da farmácia. Na farmácia ocorre um processo, chega-se à conclusão que de fato aquele medicamento para aquela pessoa é necessário, o Estado compra o medicamento e manda para a farmácia básica que fará a dispensação desse medicamento. Então, uma novidade para a população, para as pessoas entenderem, todo mundo que antes ia lá na Regional de Saúde buscar o medicamento de alto custo, agora não vai mais na Regional. Agora, essa função, ela é do município, ela foi uma função que se incorporou ao município. Então, essas pessoas agora elas vão na farmácia municipal, que eu nem vou mais chamar de básica, porque ela não é tão básica mais assim. As pessoas vão na farmácia municipal para pegar esse medicamento. Então, agora, além dos medicamentos básicos, a gente faz a dispensação dos medicamentos também de alto custo. A farmácia funciona ali no prédio do Hemominas? Ao lado do Hemominas. Uhum. Ao lado do Hemominas tem a farmácia, tem um laboratório, tem a farmácia básica, isso.
Ali tem a prefeitura, atravessa a rua, onde entra para a Policlínica, para o Hemominas, ali a gente tem quase que um complexo de saúde. Entra por ali e ali você encontra os medicamentos também, assim como o laboratório, o Hemominas, a Policlínica. Tem 2 programas que eu estou gostando muito em Diamantina. Um é do Executivo, o outro é do Legislativo. Recentemente foi aprovado na Câmara as reuniões itinerantes para que os vereadores possam ir para os distritos. E a Prefeitura já está com o projeto Governo na Estrada. Né? Como é que é isso? Qual que é o papel da Secretaria de Saúde dentro desse projeto? É a Prefeitura indo para os distritos, Sim. Né? Então, essa é uma iniciativa da Secretaria de Governo. Então, já vou começar deixando aqui os parabéns para minha colega de trabalho, Edinalva, como secretária de governo, que lançou esse projeto do Governo na Estrada, que é um projeto maravilhoso. Esse é um projeto que leva algumas pessoas, a grande maioria delas são técnicos, mas também os secretários, todos nós que executamos alguma atividade para o distrito, para estar mais próximo da população, para estar ali na zona rural, para estar próximo das pessoas. A gente quer ouvir as pessoas e, além de ouvir as pessoas, a gente quer levar os serviços para as pessoas, aonde elas estão. Então, aconteceu agora no último sábado, o primeiro Governo na Estrada, vou chamar assim, que foi em São João da Chapada. Então, estiveram presentes os secretários, todos os secretários, com exceção da minha pessoa, porque estava amamentando, eu tenho um bebezinho de 6 meses, então ele não fica sem o leite, não tive como ir, mas teve uma representação da Secretaria de Saúde, que foi o vice-prefeito, que estava assumindo a pasta até então, está super por dentro. E, além disso, serviços, cada secretaria leva serviços. Vou te dar um exemplo prático, para você entender o que a gente pode fazer. Aqui na prefeitura, a gente faz o cartão SUS. Toda pessoa que precisa utilizar o SUS, ela tem que ter o cartão SUS. Então, a gente costuma fazer aqui na prefeitura o cartão SUS. Mas nós estamos com a ideia de levar no próximo distrito que a gente for, nós vamos levar para fazer o cartão SUS lá. Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, que a gente vai em Mendanha. A pessoa não precisa sair mais de Mendanha para vir aqui fazer o cartão SUS. Nós vamos levar essa condição para Mendanha e a pessoa faz o cartão SUS dela lá. Então, às vezes, a pessoa ia tirar um dia para vir aqui em Diamantina, ir na Secretaria de Saúde, entrar lá, ficar na fila, esperando, fazer o cartão SUS, ter gasto com passagem, ter gasto com alimentação. Não precisa, a gente leva o cartão SUS até lá. Isso eu estou dizendo da Secretaria de Saúde, mas tem outras secretarias, por exemplo, o cadastro, né, lá da Secretaria de Finanças, tem outras coisas que estão sendo levadas por meio das demais secretarias. Fora as outras coisas que a gente faz, tipo aferição de pressão, IST, que vai fazendo os exames, são várias coisas. Eliane, falar de saúde requer muito tempo, né? Mas a gente está com o tempo estourado. Sim. Prazer ter você de volta na secretaria, aqui junto com a gente. Prazer recebê-la. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço. É sempre muito bom estar aqui. Eu me sinto muito confortável. Muito obrigada. Conversamos com a secretária municipal de saúde, Liliane Carvalho. Quero agradecer a você pela audiência. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.